Você está sendo abençoado? Amém. Tinha uma época que eu convivi com um pastor e quando a gente participava desses cultos como o dessa noite, ele dizia assim, eu acho que eu não preciso nem pregar, porque eu cheguei aqui e já fui abençoado. Você está se sentindo assim? Amém. Aproveita que nós estamos aqui presencialmente, olha para o lado e fala, Deus te abençoe, que Ele possa falar com você. Se você estiver na internet conosco, Deus te abençoe também. Esse é o nosso desejo, que possamos ter um tempo bem especial aqui, ou melhor, continuar com esse tempo especial aqui. A gente está falando de ser abençoado essa noite, de estar podendo conviver aqui como irmãos e desfrutar dessa música tão bonita, testemunhos especiais. Mas é um tempo de lutas, não é, meus irmãos? Tempo de lutas. Muitos irmãos queridos se foram, alguns estão enfermos, estão nos hospitais, alguns de nós sofrendo com as suas vidas profissionais. Mas eu queria conversar com você hoje sobre como a gente deve lidar com essa luta. A Bíblia fala em Romanos 12, que a gente deve se alegrar em nossa esperança, ser paciente nas dificuldades e não parar de orar. A esperança que nós cantamos nessa canção, a esperança de que Jesus vem e que se nós estivermos prontos, iremos com eles. Eu queria conversar com você porque no tempo sobre a possibilidade que Deus nos dá de lidar com as lutas, porque as lutas são oportunidades de nós crescermos. A palavra de Deus fala sobre isso. E as lutas também são oportunidades de Deus nos mostrar aquilo que é importante para as nossas vidas. Aconteceu com você isso na pandemia? Comigo aconteceu, com a minha família, com alguns irmãos que eu convivo. E Deus fez algo extraordinário para a minha vida nesse tempo, mesmo sendo um tempo tão sofrido, onde nós tivemos tantas perdas. Eu queria orar de novo com vocês para a gente iniciar esse tempo aqui. Senhor Deus, primeiro quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por nós podermos estar aqui, reunidos, não só com os irmãos que estão aqui nesse lugar, mas com os irmãos que estão conosco na internet. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos falar sobre coisas tão importantes que a Tua Palavra nos revelou, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, abrindo nosso coração, nossa mente, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão conosco na internet e os irmãos que ainda virão e vão assistir essa transmissão desse culto, Senhor Deus, no momento que o Senhor planejou. Esteja conosco nessa noite, é o nosso desejo, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você puder abrir teu aplicativo ou a tua Bíblia, a gente vai conversar hoje sobre um texto muito especial que está lá no livro de Marcos, no capítulo 9, começando no versículo 14. Se você puder encontrar, se você que estiver na internet, dá tempo de você correr, pegar esse texto, nós vamos ler juntos aqui, os nossos amigos ali da projeção, o Rodrigo vai nos ajudar, vai também projetar o texto bíblico para nós, e nós vamos poder lê-lo juntos. Vamos lá, irmãos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso
e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. É um texto especial, precioso, mas que conta uma história triste, uma história de lutas. Jesus tinha ficado algum tempo no monte com 3 dos seus discípulos, os mais próximos, Pedro, João e Tiago. Se você ler o texto bíblico, você vai perceber, eles ficaram um tempo no monte, aconteceram algumas coisas, e Jesus estava voltando para esse lugar, que é uma região chamada Cesareia de Filipe, para encontrar os demais discípulos. E quando ele chegou, ele encontrou essa situação que nós estamos aqui podendo ler. Na verdade, ele chegou exatamente na hora que estava rolando uma confusão. Na verdade, algumas pessoas que a Bíblia chama de mestres da lei, que eram estudiosos, rabinos da época, que entendiam da palavra de Deus, estavam desafiando os discípulos de Jesus, aqueles que tinham ficado, para que eles expulsassem aquele demônio do menino, e como eles não tinham conseguido, eles estavam naquela contenda, naquela bagunça, e de repente Jesus chega. E o texto fala que a multidão se surpreendeu com a chegada de Jesus, e Jesus chega e já percebe o que estava acontecendo, e pergunta para eles: o que vocês estão discutindo? Se fosse no nosso tempo, né? O que está acontecendo? O que está rolando aqui? Por que está essa confusão toda? Você consegue imaginar isso acontecendo nos dias de hoje? Um grupo de pessoas discutindo por causa de algum assunto, porque alguém não conseguiu fazer alguma coisa, ou porque o outro resolveu fazer uma intriga. Será que é difícil de acontecer isso? Isso é tão normal que hoje a gente consegue fazer isso pela internet, não é verdade? Não precisa muita coisa. Qualquer coisa que você resolve colocar no seu perfil de qualquer uma das mídias sociais que alguém não concorde, vira motivo de confusão. Não é verdade? Isso que está acontecendo aqui. Só que no meio de toda essa confusão, de toda essa intriga,
tem um pai buscando ajuda. Tem uma pessoa que tem um problema que não tem solução, que ele tem buscado com várias pessoas e ele não consegue encontrar a solução para o problema. Na verdade, esse pai vem até esse lugar provavelmente procurando Jesus. Jesus já era uma pessoa que era procurada, algumas pessoas já sabiam que Jesus estava curando, que estava ajudando as pessoas, que Jesus era um homem que tinha compaixão, era um mestre sábio, e as pessoas vinham atrás dele. Só que o que aconteceu é que nesse dia, ou nesse tempo que eles estavam aqui reunidos, Jesus não estava, e ele chega depois. Mas esse pai, ele estava procurando uma solução para a vida dele, para a vida do seu filho. E se a gente prestar atenção no que a palavra está falando, ele traz o dilema da família toda. Jesus perguntou há quanto tempo aquele menino estava naquela situação, e ele fala desde a infância. A gente não sabe a idade daquele menino, não sabemos exatamente como é que foi, em que situação era, mas com certeza a família toda sofria. Não era só aquele pai. Além do próprio menino. Se é desde a infância, imagine, ele passou a vida toda dele sofrendo com aquilo, com essa opressão. E não era algo simples, minha gente, a descrição é terrível. Esse menino tinha algum tipo de epilepsia, ele não ouvia, ele não falava, e ainda por cima vivia oprimido. O texto fala que esse espírito tentava matar essa criança, esse menino. Fala que o espírito fazia que ele se jogasse no fogo ou se jogasse na água, tentando matá-lo. Esse é o cenário que esse pai carrega, e ele chega no meio daquela confusão, e eu fico pensando que ele não entendeu nada, né? Ele está tentando resolver o problema, e ele chega lá e no fim ele cai no meio de uma intriga. E não consegue resolver o problema. Quando ele percebe que Jesus chega, ele rapidamente responde. A Bíblia fala que ele sai na frente de todo mundo, né? Porque a pergunta de Jesus não foi para ele, né? Foi para aquelas pessoas que estavam ali. Mas ele sai na frente e conta o problema dele. Irmãos, às vezes, a gente age dessa forma. A gente sai por aí buscando como resolver o nosso problema. Ou quem pode resolver o nosso problema. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve procurar um médico para resolver as nossas enfermidades, não é isso. Mas às vezes a gente encontra pessoas que vão atrás da cura fácil, de um curandeiro, ou de alguma coisa que não faz sentido. Às vezes eles vão atrás da oração forte. Você já ouviu esse termo? Não, eu vou naquele lugar porque tem uma oração forte. Às vezes eu vou atrás de algo alternativo, vou buscar solução para o meu problema em coisas que não são Jesus. E o que normalmente a gente encontra é confusão, intriga. Mas nesse caso, Jesus aparece e ele percebe que toda essa confusão ignorava o fato importante, ignorava a situação que havia em relação a essa família. E ele responde de maneira, vamos chamar de áspera. Ele fala para aquela turma: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Ele fala para eles assim: olha, chega disso, até quando nós vamos ter que ficar nessa disputa? E a gente vai ignorar o próximo, vai ignorar aquele que precisa. De certa forma, ele está repreendendo os seus discípulos, de certa forma a palavra fala para a gente. Até quando eu vou caminhar com a minha luta
e não vou entregar ela para Jesus? No que eu coloco, ou em que eu coloco a minha esperança? Aonde eu estou apostando que eu vou conseguir respostas? Enfim, eles trouxeram um menino. A Bíblia não conta os detalhes, mas a gente não sabe onde estava o menino, mas provavelmente estava no meio dessa confusão. E logo que o menino chega, o texto conta que o espírito começa a causar mais problemas para a vida dele, né? Com violência, o demônio se manifesta e joga ele no chão. E Jesus faz a pergunta que nós já comentamos: há quanto tempo ele está assim, né? Jesus percebe, né, a situação, e percebe, o pai narra o episódio que, além de ser desde a infância, esse problema, às vezes, provoca situações que podem tirar a vida daquele menino. E Jesus, ao invés de imediatamente tratar o problema do menino, ele começa a dialogar com aquele pai. E, obviamente, aquela situação fica clara para todos, né? O ponto que aquele menino está. E Jesus deve ter olhado para essa situação e imaginado o impacto na vida daquela família, deve ter entendido como aquilo estava atormentando a vida do pai. E a gente percebe que as doenças ou as nossas lutas nos fragilizam a esse ponto. Nós estamos vendo aqui o exemplo desse menino, mas a opressão, ela nos deixa doentes. Quantas pessoas você consegue lembrar hoje que estão sofrendo de depressão? Não é difícil, né? Eu tenho um amigo que está há 1 ano e meio sofrendo com depressão profunda. E não consegue, já fez todos os tratamentos possíveis e não conseguiu a cura. A depressão, obviamente, tem várias causas, né? Você teria que olhar cada um dos casos para entender melhor o que é ela, mas ela é uma forma de opressão. Na vida desse meu amigo é muito claro isso. E ela atormenta a vida dele. Isso gera impacto na vida da família, como esse menino. E a gente percebe que Satanás pode nos ferir desta forma. Mesmo que não seja fisicamente, né? Ele vai aparecer aqui fisicamente e nos ferir, mas ele nos fere da forma que ele feriu esse menino, da forma como ele feriu essa família. E se não for pela misericórdia de Deus e pela mão de Deus impedindo isso, que nós cremos que é possível, nós sofreremos como esse menino. E assim como tem acontecido na vida desse meu amigo, quando Jesus se aproxima, seja através de nós que servimos de canal para abençoar a vida de algum irmão, ou de qualquer outra forma, quando Jesus se aproxima desse problema, a coisa piora. O que foi que aconteceu com esse menino? Fica mais grave. Porque o diabo sabe que ele não tem como vencer Jesus. Então ele insiste em nos ferir. Insiste em nos tratar. Mas é aí que a coisa muda. Porque é neste ponto que Jesus faz a diferença, obviamente. Na verdade, sem Jesus não haveria essa transformação. Mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa interessante que aconteceu nesse episódio. Jesus, ao invés de lidar com aquele menino, ele começa a conversar com o pai. E dá a impressão que o menino fica em segundo plano.
Se você olhar no versículo 22, ele faz aquela pergunta: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas Jesus responde para ele assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Se você for ver numa outra tradução, ele fala: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Jesus confronta a hesitação daquele pai. Porque quando o pai chega para Jesus, ele encontrou a pessoa que lhe trouxe até aquela situação. Só que ele fica na dúvida na hora e ele fala para Jesus: se você pode, ou se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aqui até falando que não era só ele, né? Ele, o menino, a família. E Jesus devolve para ele a pergunta: como assim, se eu posso? E aí Jesus começa a tratar, na verdade, o primeiro doente, o primeiro oprimido, que era o pai. Talvez por isso a palavra não fala do menino nesse tempo, a gente não sabe o que aconteceu direito, né? Mas ele começa a tratar com aquele pai. E responde: olha, você está perguntando para mim se eu posso, mas tudo é possível para quem tem fé. E devolve essa obrigação para o pai. Você está duvidando, você vem me buscar, como nós fazemos. Eu chego para Jesus, trago um problema, só que na hora eu fico na dúvida. Eu tive um problema sério sobre essa questão na minha vida há um tempo. Eu orava, e orava muito, buscava. Depois que eu saía da oração, eu voltava e tentava resolver o problema, do jeito que eu achava que ele deveria ser resolvido. Porque eu duvidava, mesmo que em parte, que Jesus era capaz de cuidar da minha vida, que Deus estava no controle da minha vida. Graças a Deus o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, isso já não é mais uma realidade para a minha vida. Mas na vida daquele pai, era isso que estava acontecendo. Ele começa a tratar com aquele pai, dizendo para ele, apontando para ele a incredulidade que tinha lhe trazido até ali. Na verdade, quando aquele pai chegou, Jesus poderia pensar que ele pode fazer o que quiser, ele poderia resolver de qualquer forma a vida daquele menino, aquele problema que aquele pai estava trazendo para ele. Nós temos em Jesus uma fonte inesgotável de poder. A Bíblia fala sobre isso. Mas isso, pelo que nós aprendemos com esse texto, desde que a fé que eu traga seja suficiente para que eu consiga. É o que Jesus está devolvendo para esse pai. Quer dizer, se eu posso, eu não tenho dúvidas que eu posso. Porque aquele que tem fé pode. A gente pode aprender uma coisa importante aqui, que não é o Senhor que nos impede de receber os benefícios, nem receber o fluir dele na nossa vida, nem a abundância que isso pode nos trazer, mas o que nos limita é a nossa fé. Veja, eu não estou limitando a ação poderosa de Deus, porque Deus pode tudo, mas eu estou olhando para esse pai e entendendo que um dos grandes limites disso era o próprio pai. O menino aqui, incapaz, sofrendo com essa doença terrível, sendo atormentado, oprimido,
Mas o pai hesita diante de Jesus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos exercitar a nossa fé, como diz esse texto. Mas aquele pai, ele fala, o texto fala que ele responde imediatamente a Jesus. E ele diz: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E aqui tem outro ponto importantíssimo dessa palavra. Parte dessa dúvida que esse pai tem, todos temos. Nós somos parcialmente crédulos. Tem um outro texto que fica no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus até para ter fé, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. E é o que esse pai fala para Jesus. Eu creio, mas eu preciso que você me ajude com a minha incredulidade. Paradoxo, né? Ele está dizendo que crê, mas está dizendo que não crê. Na verdade, ele está dizendo que parte dele não crê. E que ele precisa de Jesus. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção como pai, é que esse pai se coloca no mesmo nível do seu filho. Esse pai não estava sendo oprimido pelo aquele espírito, era o filho dele que estava. Mas ele se coloca diante de Jesus como se fosse o próprio filho. Ele diz: eu rogo que tenha compaixão de nós e nos ajude. Ele pede por ele também, pela família, a libertação pela família. Eu acredito que ele se coloca diante de Jesus com a expectativa que Jesus libertasse o seu filho e que isso o motivasse a crer. Não parece ser isso? Ele clamando para Jesus: cura o meu filho. Eu creio em parte que isso é possível, mas cura para que eu tenha certeza disso. Essa é uma história muito rica, irmãos. Se a gente seguir o texto, Jesus então ele pediu, né, que eles trouxessem o menino. Nós tivemos aquela pausa onde ele trata com o pai, liberta o pai, ou pelo menos demonstra ao pai a sua incredulidade, e ele volta-se para o menino e expulsa aquele demônio, traz libertação para a vida daquele menino. E ele faz isso porque o pai trouxe. Eu queria que você pensasse, quem você precisa trazer para Jesus? Pode ser que você precise ser trazido, como foi esse menino. Ou talvez você precise trazer alguém, pode ser um filho. A gente lê esse texto e fica visualizando a questão do demônio que tinha, ou o espírito que tinha tomado conta desse menino. Mas nós temos muitos demônios na nossa sociedade hoje, não temos? Temos as drogas, temos o álcool, temos a internet, que pode servir para abençoar você que está aqui conosco, mas pode servir para te amaldiçoar. Nós temos o demônio
da nossa profissão. O que mais que você consegue lembrar? Talvez você tenha que trazer seu esposo, ele não está aqui com você, ou sua esposa. Você descobriu essa coisa especial, essa maravilhosa graça, como a palavra fala, que é Jesus. Ele está transformando a tua vida, mas o teu esposo ou a tua esposa não. Talvez seja o seu pai, sua mãe, qualquer um próximo. Quem precisa dessa libertação e do quê? E o quanto você crê que isso é possível? Na minha vida isso já aconteceu várias vezes. Alguns irmãos que fizeram isso por mim estão aqui nessa noite. Alguém me pegou pelo braço e me trouxe para Jesus, para que Ele me libertasse de alguma coisa. E você? Você já trouxe alguém? Já ajudou alguém? Ou alguém já te trouxe? A Bíblia fala sobre carregarmos os fardos uns dos outros, ajudar-nos uns aos outros. Isso é igreja, irmãos. Esse é um exemplo que Jesus nos deu. A fé sozinha, ela não consegue realizar tudo. Esse texto fala, no final da história, depois que Jesus estava com todos os discípulos, eles estavam indo para casa, provavelmente para a casa de alguém, que eles não conseguiram expulsar aquele espírito porque dependia de oração e de jejum. Às vezes o que nos falta nesse exercício de fé, além de crer e buscar que Deus nos capacite em relação à nossa incredulidade, é que nós devemos buscar, através da oração e do jejum, estarmos mais preparados. Eu não sei você, mas eu desconfio que deve ser como é comigo. Nós não estamos preparados, nós não somos aptos para tudo. Como a palavra disse, nós precisamos que Deus nos ajude. Precisamos uns dos outros para nos apoiar. Precisamos que alguém nos leve até Jesus, que nos ajude a quebrar velhos hábitos, a nos tornarmos pessoas melhores, servos de Cristo melhores. Porque assim, como Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Jesus tomou pela mão aquele menino, trazido pelo pai, e fez com que ele ficasse de pé. Um toque da mão de Jesus pode transformar as nossas vidas. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e começasse a orar para Jesus, para Deus. Colocasse diante de Jesus os seus limites, suas fraquezas. Se não é com você, é com alguém que você conhece, coloque ele diante de Deus. Peça que Deus te fortaleça, peça que Ele renove as suas forças, coloque diante dEle, ore. A gente não consegue fazer um jejum imediato, mas talvez isso seja necessário, talvez isso seja preciso. Eu tive a orientação de alguns irmãos, e um dia eu fiz um jejum, alguns dias fiz um jejum mais profundo, e tive experiências inesquecíveis, que eu não imaginava que podia ter, por ter negligenciado a questão do jejum. Faça isso, busque orientação em Deus, é óbvio, temos
problemas de saúde, mas busque. Nós precisamos disso. Eu quero orar com você agora. Está passando na minha cabeça aqui várias pessoas que precisam dessa transformação, dessa libertação. Coloca você também para Jesus. Você que está com a gente na internet, se você quiser escrever no chat, aproveita, faz isso. Tem alguns irmãos que estão nos acompanhando e que vão orar, mesmo que à distância, por você, por seus pedidos. Na internet tem um número de WhatsApp que você pode mandar seu pedido. Coloca diante de Deus isso. Se você tem alguma pessoa que você lembrou que precisa da tua intercessão, ou se você é como esse menino que precisa se libertar, fica de pé. Se você está na tua casa, tem alguém com você, pede que essa pessoa chegue perto de você. Eu quero orar por você. Quero colocar diante de Deus aquilo que também está no meu coração. Você está precisando disso? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos limitados e que não somos capazes, Pai, de fazer as coisas sozinhos. Eu sei que dependemos completamente de Ti, Senhor Deus. Então, como esse Pai colocou seu Filho, nós clamamos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos liberte, trate no nosso coração. Quero colocar diante de Ti também a vida de tantos irmãos que precisam dessa libertação e que o Senhor colocou nas nossas vidas, eu e meus irmãos aqui. Eu lembro de tantas pessoas, entregamos elas aos pés da cruz do Teu Filho, Senhor, pedindo que o Senhor transforme, que se for necessário o Senhor nos use, para que possamos levá-los até Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos liberta, Senhor Deus, das nossas prisões, dos nossos demônios. Nos ajuda, Senhor Deus. É isso que eu peço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.